Item 45. A obsessão é um fenômeno que ocorre quando um espírito malévolo exerce influência persistente sobre um indivíduo. Suas características variam desde uma simples influência moral sem sinais externos perceptíveis até a perturbação completa do organismo e das capacidades mentais. Na mediunidade, a obsessão pode bloquear todas as aptidões mediúnicas, e em casos de mediunidade auditiva ou psicográfica, pode manifestar-se como a teimosia de um espírito em se comunicar, excluindo outros. É importante considerar a obsessão como uma provação ou expiação, aceitando-a como parte dos desafios enfrentados pela humanidade. Assim como as enfermidades e atribulações da vida, a obsessão faz parte dos flagelos que afetam os habitantes da Terra devido à sua inferioridade moral. Item 46. A obsessão é um fenômeno complexo que envolve a influência persistente de um espírito malévolo sobre um indivíduo. Vou abordar alguns pontos importantes relacionados à obsessão. 1. Causa moral e imperfeições. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, permitindo que um espírito mau exerça influência sobre o obsediado. Assim como as enfermidades resultam de imperfeições físicas, a obsessão está ligada à moralidade. 2. Fortalecimento da alma. Para se proteger contra a obsessão, é necessário fortalecer a alma. O obsediado deve trabalhar em seu próprio aprimoramento, o que muitas vezes é suficiente para libertá-lo do obsessor. 3. Subjugação e possessão. Quando a obsessão se torna grave, pode degenerar em subjugação ou possessão. Nessas situações, o paciente perde sua vontade e livre-arbítrio. 4. Fluidos perniciosos e ação magnética. O obsidiado fica impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza os fluidos saudáveis. É necessário expulsar esse fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, seguindo princípios magnéticos. 5. Superioridade moral e autoridade. Agir sobre o ser inteligente, espírito, requer superioridade moral. Quanto maior a superioridade moral, maior a autoridade para lidar com o obsessor. 6. Renúncia e conversão. O espírito perverso deve ser levado a renunciar aos maus costumes. Instruções habilmente dirigidas podem despertar arrependimento e o desejo do bem no espírito. 7. Contribuição do obsidiado. O obsidiado deve compreender sua situação e contribuir com vontade e prece. A fascinação é mais rebelde do que a subjugação. 8. O poder da prece. Em todos os casos de obsessão, a prece é o auxílio mais poderoso contra o espírito obsessor. Item 47. Na obsessão, o espírito age exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o perispírito do encarnado. O encarnado fica enlaçado por uma espécie de teia e constrangido a agir contra a sua vontade. Já na possessão, o espírito livre substitui temporariamente o espírito encarnado, tomando seu corpo como domicílio. No entanto, o encarnado não abandona definitivamente o corpo, o que só ocorre na morte. A união molecular entre o perispírito e o corpo só se efetiva no momento da concepção. Durante a posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito age como se fosse o próprio dono do corpo, fala pela boca dele, vê pelos seus olhos e age com seus braços, como se estivesse vivo. Isso difere da mediunidade falante, em que o espírito encarnado transmite o pensamento de um desencarnado. Quando alguém que conheceu o espírito em vida o observa durante a possessão, reconhece sua linguagem, voz, gestos e até a expressão da fisionomia. Item 48. Na obsessão, o espírito age exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com o perispírito do encarnado. O encarnado fica enlaçado por uma espécie de teia e constrangido a agir contra a sua vontade. Já na possessão, o espírito livre substitui temporariamente o espírito encarnado, tomando seu corpo como domicílio. No entanto, o encarnado não abandona definitivamente o corpo, o que só ocorre na morte. A união molecular entre o perispírito e o corpo só se efetiva no momento da concepção. Durante a posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito age como se fosse o próprio dono do corpo, fala pela boca dele, vê pelos seus olhos e age com seus braços, como se estivesse vivo. Isso difere da mediunidade falante, em que o espírito encarnado transmite o pensamento de um desencarnado.
Quando alguém que conheceu o espírito em vida o observa durante a possessão, reconhece sua linguagem, voz, gestos e até a expressão da fisionomia. Item 49. A obsessão e a possessão são muitas vezes individuais, mas não raro elas são epidêmicas. Quando um bando de espíritos perversos se lança sobre uma localidade, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Nesse caso, o número dos indivíduos atacados pode ser considerável.